Oi pessoal, boa tarde. Espero que vocês tenham ficado com tanta saudade de mim quanto eu fiquei de vocês, né? Então é isso aí mesmo, tá? A gente está diminuindo o número de lives, até para não ficar perturbando vocês, não é? Todo dia ninguém merece, nem eu consigo ficar me ouvindo tanto. Então às quartas-feiras a gente faz essas lives e de vez em quando eu perceber que tem algum assunto emergencial surgindo, né? Pipocou alguma coisa ali ou aqui, é possível que eu faça um shot, que eu faça um take, uma live, né? Falando com você especificamente sobre aquele assunto, tá certo? Como eu já fiz inclusive num domingo a respeito de uma matéria que passou no Fantástico. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre assédio em escola, que foi o assunto que eu tratei na palestra, curso palestra, que eu ministrei ontem na Maple Bear Campinas, para o pessoal interno da escola. Tá? Não envolveu alunos nem pais nesse caso, foi só o pessoal interno. Então esteve ali direção, professores de todas as hierarquias, assistentes, pessoal de TI, foi bem legal, foi muito legal, uma receptividade muito grande. E é aquela coisa, né? É comprovado por várias pesquisas, diversas pesquisas de institutos respeitáveis, que você tem a queda de assédio, você tem um número muito menor de assédio quando você capacita, quando você consegue instruir, consegue informar os seus funcionários, seus colaboradores, a direção mesmo, sobre como evitar o assédio. Então, de uma forma preventiva. Você vai dar o curso, a palestra, procurando fazer com quê? Com que o assédio não exista, ou seja mínimo, seja ridículo. Isso é super possível, é para isso mesmo que o curso existe. Tá? Ontem a gente falou a respeito de níveis de relacionamento interpessoal ou intrapessoal dentro da instituição escola. Não vamos esquecer que mesmo que uma escola seja pública, ela tem um departamento administrativo e pedagógico didático dela, né, docente. Então, assim, são vários grupos dentro de uma mesma instituição, ok? E as relações, apesar de serem diferentes, afinal de contas, entre professores se relacionam de uma maneira. Professor e diretoria é parecido, mas não é a mesma maneira. E professores e alunos é ainda uma outra forma, diferente de aluno com aluno. Então veja que bacana. Você tem vários níveis de relacionamento, de relação, em todos eles pode ocorrer o assédio moral ou assédio sexual. Todos eles vão ocorrer com espectros diferentes, vão ocorrer de formas diferentes, tá certo? Com objetivos diferentes, inclusive. A ridicularização não diria, né? Mas é muito diferente você falar entre bullying entre alunos ou mobbing entre alunos e esse tipo de comportamento, né, entre adultos. É bem diferente. Aí daria um curso todinho só para falar a respeito de assédio entre alunos, porque aí, obviamente, quando a gente ministra esse curso, a gente tem suporte de psicólogos, pedagogos, etc. e tal, tá bem? O nosso foco é mais a questão psicológica jurídica da situação e o aspecto legal, tá? Então, assim, foi muito bom poder abordar assuntos que foram assuntos realmente necessários para dentro de uma instituição escolar. Por exemplo, você tem um nível de hierarquia entre professores. Em toda instituição praticamente tem isso. Você tem a direção, a coordenação pedagógica ou a coordenação acadêmica, tá certo? E depois você tem professores de diferentes níveis. Então, professor nível 1, nível 2, nível 3, ou professor titular e professor substituto, perfeito? Professor convidado, não é? Então, como é que eles se relacionam entre si? Existe uma hierarquia entre eles. Por exemplo, quando um professor vira para o outro e pede um determinado relatório que é função do outro, e ele não fica satisfeito com o que ele recebe, ele deve, não é que ele tem o direito só, ele deve chegar para o seu colaborador, para o seu subordinado e falar: olha, eu não gostei do relatório. Senta aí, vamos conversar. Eu te pedi isso aqui, o meu objetivo era esse, não foi atendido. Então eu te pedi especificamente determinados itens que não estão constando, nem todos estão aqui. Além do que, você concordou com um prazo de 10 dias, você está me entregando com 15. Então, sinceramente, eu não estou satisfeito. Me diz uma coisa, aonde você viu assédio dentro desse discurso? Não existe assédio aí. Existe uma relação entre adultos, cobrando uma responsabilidade, ponto.
Agora, você também tem a situação de falar isso para uma pessoa A, a mesma coisa, para a pessoa A e para a pessoa B. E a pessoa A acha aquilo normal, claro, fica triste com um resultado ruim, mas fala, não, eu vou melhorar isso aí. Pode deixar que eu vou tomar minhas providências, vou melhorar isso aí. Perfeito, perfeito, adulto com adulto. E tem a outra pessoa que você fala isso, ela desmorona, ela começa a chorar, não sei o que lá, aí começa, olha, eu tive uma vida muito sofrida, meus pais me humilharam. Peraí, 2 minutos. Tudo bem, isso pode até explicar, mas no ambiente profissional, a pessoa está trazendo problemas pessoais, familiares, para o ambiente profissional. Isso está errado. Então, assim, a instituição pode até querer colaborar com ela, verificar uma terapia, alguma coisa assim, mas não é obrigação da instituição. A pessoa está trazendo problemas que não cabem à instituição. Tá? Isso precisa ficar claro. O que é assédio, o que não é assédio. Tá certo? Por exemplo, se você tiver mesmo um superior ríspido, que sempre trata mal, está sempre gritando, etc. Isso é assédio. Isso é assédio. Tá? Nós também falamos a respeito do relacionamento professor-aluno. Como lidar, tá, com alunos que estão sendo educados de uma forma cada vez mais aberta em alguns sentidos, e isso também implica em alguns alunos mais ríspidos, né? De verdade mesmo, que, vamos dizer assim, usam palavras mais duras, parece que não tem um comprometimento em tratar as pessoas com educação, né? Falamos a respeito disso também. E esse assunto é dificílimo, porque na verdade você está lidando com uma criança, né? Como é que você vai virar para ela assim, olha, isso não é jeito de falar com o tio, com a tia, com o professor, né? É claro, de uma forma educada, mas a criança precisa saber que aquela não é a maneira correta de estar se dirigindo ou a um coleguinha ou a um professor, tá certo? Precisa ser falado com doçura, claro, o máximo possível, mas precisa ser falado, e isso não é assédio, isso se chama educação, né? Tá certo? Exatamente, pois é. Com a correria do dia a dia parece que isso acontece cada vez menos nas casas das pessoas. E por último, a gente conversou a respeito de um assunto, esse eu acho bastante difícil, que é o relacionamento funcionários da escola, em geral, portaria, secretaria, enfim, professores e os pais dos alunos. Então, por exemplo, na correria do dia a dia, o que explica, mas também não justifica, você pode ter situações em que o pai e a mãe chegam de uma forma ríspida para fazer uma crítica. A crítica está tudo certo, ok, nenhuma instituição é perfeita, mas chega e faz uma crítica grosseira, às vezes até xingando. Gente, não é só... agora eu não estou falando da Maple Bear Campinas. Eu tenho um relacionamento com um monte de escola. Aqui em São Paulo, eu dou aula há 25 anos, pelo amor de Deus. Então, assim, situações complicadíssimas, de pai usar palavrão, sabe? De mãe ficar alucinada por uma questão, às vezes, ridícula. Né? Então, assim, não, pelo amor de Deus, né? Procura conversar, procura abordar a coisa de uma forma equilibrada. O funcionário deve fazer a mesma coisa, não é só de um lado. Então, esse relacionamento, o funcionário também precisa entender que o pai e a mãe têm um dia corrido, tá ali, pega o filho, traz o filho, leva o filho, vai trabalhar, não tem reunião, tem expediente para dar. Tudo isso, na verdade, o funcionário tem que estar capacitado para entender, mas ele não é saco de pancada. Então, se o pai e a mãe chegam num determinado nível de agressão pessoal, então o que o funcionário deve fazer? Virar assim, olha senhora, isso é dano moral. Se isso se repetir, isso é assédio. Então eu vou pedir para o senhor, por favor, reconsiderar suas palavras, reconsiderar seu comportamento, e a gente pode ter uma conversa equilibrada. Ponto, acabou. Se passar disso, se a pessoa insistir, não tem problema. Então o ambiente normalmente é gravado. Vai-se para a via judicial e o cara vai ter que pagar uma indenização pela grosseria que ele praticou. Ponto. Acabou. Ou o funcionário também pode ser, inclusive, demitido por causa disso. Se aquilo for uma reincidência, funcionário que não tem capacidade para atender público. Pode acontecer. Então, tudo isso tem que ser ponderado, né, considerado e discutido antes de acontecer. Esse é o intuito dos cursos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante.
No mínimo na quarta-feira que vem a gente se vê, se não, sobra um shot aí pra gente. Beleza? Tá bom? Uma ótima semana para vocês. Um beijo, um abraço. Fui.